Olá, meus amigos. É com alegria que compartilho os meus estudos com todos vocês. Gostaria que a paz de Jesus estivesse em nossos corações neste momento e quero deixar o meu abraço carinhoso a cada um de vocês que está me assistindo. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Esta frase é uma frase do cientista Albert Einstein, que com certeza também pensava com o coração. E ele nos fala das nossas escolhas. As escolhas caracterizam a dádiva que o Criador nos deu quando nos criou, quando nos dotou do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, mais o pensamento, nos caracteriza enquanto seres humanos. Mas ao mesmo tempo que o livre-arbítrio é uma dádiva, ele pode também ser considerado um fator complicador quando fazemos escolhas equivocadas, e mais complicador ainda quando persistimos nessas escolhas equivocadas, quando persistimos nos nossos erros. Possivelmente colheremos infelicidade, colheremos mal-estar num futuro próximo. Alguns poderão até dizer, então é melhor não fazer escolhas, mas essa é também uma escolha. E somos responsáveis, conforme a doutrina nos fala, na questão 642 do Livro dos Espíritos, pelo mal que advém do bem não praticado. Então não há como fugir da responsabilidade de nossos atos. Ganhamos o livre-arbítrio, mas somos responsáveis pelo que fazemos. E Jesus já nos alertava, cada um segundo suas obras. As nossas escolhas refletem a nossa maturidade espiritual, ou seja, conforme vamos evoluindo, a nossa evolução direciona os caminhos a percorrer. Nossos gostos, nossas buscas, nossos focos de atenção vão modificando. E Jesus nos falou de uma escolha. Temos que prestar atenção, bastante atenção nessas palavras de Jesus. E elas estão contidas no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, ou no de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim: nenhum servo pode servir a dois mestres, pois ou odiará um e amará o outro, ou se ligará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É esse o estudo que vamos conversar a respeito com todos vocês. E ele está de uma forma muito didática no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, principal referência para esse estudo. Então nós vamos procurar caminhar neste capítulo, pensando alguns itens, algumas histórias, sendo conscientes de que não esgotaremos o assunto, não temos tempo hábil para isso, mas muitas vezes instigar aquele que nos está ouvindo a ler já é aprofundar no estudo do tema que nos foi dado. Então, Jesus nos propõe que escolhamos ou servir a Deus ou servir a Mamon. Vamos ver o que a doutrina espírita nos fala a respeito do Criador. Deus, na questão 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há também uma definição preciosa do nosso Criador, dada por João em sua primeira epístola, nos capítulos 1 e depois também no capítulo 4. Então ele diz: não há treva nenhuma em Deus, pois Deus é luz. É a primeira definição que João nos dá a respeito de Deus. E também diz, no capítulo 4 dessa mesma epístola, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, João define
Deus como luz e também como amor. E a doutrina espírita, abrindo um pouquinho essa definição a respeito do nosso Criador, fala-nos da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mamon, apesar de algumas pessoas acharem que é o nome ou de uma divindade ou de uma pessoa, não é. Mamon, se vamos ver o seu significado, representam as riquezas, e alguns dicionários nos dizem que mamon significa o dinheiro, é a mesma coisa que o dinheiro. Quando Jesus nos fala dessa escolha, e logicamente nós colocamos Deus como caracterizando o bem, poderia supor que Deus estaria em oposição a mamon, ou seja, ao dinheiro, à riqueza, e que, portanto, a riqueza poderia ser considerada um mal para todos nós. Será? Há um detalhe na fala de Jesus. Ele diz que a escolha não é entre os dois, a escolha é entre servir a Deus ou servir a mamon. Então existe o verbo servir no meio dessa frase de Jesus. E quando falamos em servir a mamon, servir ao dinheiro, servir às riquezas, estamos querendo dizer, estamos nos referindo ao problema do apego. Então é próprio da nossa tendência, ainda habitante de um planeta de provas e expiações, que quanto mais ganhamos, mais queremos ganhar. Ainda temos apego à matéria. Servir a mamon também significa dar às riquezas materiais o objetivo de nossas vidas. E o problema passa a ser quando o dinheiro não é mais só um meio, mas o fim, o sentido, o objetivo de nossas existências. Então passamos de senhores do dinheiro a escravos do mesmo. Servir a mamon também nos fala de nossos excessos, quando falamos de utilização dos bens materiais. E na questão 633 de O Livro dos Espíritos, também vamos fazer muitas referências ao principal livro da doutrina espírita. Os espíritos nos dizem que a lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança à natureza. Na verdade, não podemos culpar a ninguém dos nossos males. Somos autores e atores da nossa própria existência terrena. Então, acreditamos que o problema não está no uso da riqueza, não está na riqueza em si, mas no abuso, no excesso, em dar a elas o grande objetivo de nossas vidas. No item 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cá entre nós o meu livro preferido, meu livro de cabeceira, e eu recomendo a leitura constante desse livro. A leitura tanto individual quanto em grupo é muito rica e ela nos traz saúde para o nosso espírito. Mas no item 2 deste capítulo, Kardec escolhe outra passagem de Jesus. E essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 24. E nessa passagem, Jesus é procurado por um jovem rico, que lhe pergunta como ganhar a vida eterna e que diz a Jesus que ele já era cumpridor de todos os mandamentos da lei. Então Jesus olha para ele e diz: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem se entristece. Era possuidor de muitos bens e ele não consegue dar aos pobres os seus bens e seguir a Jesus. E Jesus diz a seus discípulos: em verdade vos digo,
é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil aquela frase, né, tradicional, é mais fácil um camelo ou aqui um cabo, né, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus diz que é bem difícil, mas não diz que é impossível. E nós vamos aqui mencionar 2 personagens que constam nos livros básicos da doutrina espírita, que nos falam a respeito do uso das riquezas e da sua condição no mundo espiritual, ou seja, se esses espíritos conseguiram, com o uso da riqueza, edificar o reino do amor em seus corações. O primeiro personagem que vamos falar é da Rainha da França. É uma comunicação dada pela Rainha da França que foi utilizada por Kardec. Agora nós vamos voltar um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Na instrução dos espíritos deste capítulo, na última instrução, no item 8, esta rainha da França, diz assim: o orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, senão eu? O que eu levei comigo de minha realeza terrena? Ela pergunta. E ela mesma responde: nada, absolutamente nada. Agora, eu compreendo a inutilidade das honras e das grandezas que se busca com tanta avidez na terra. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mais uma ilusão. Logo percebem que apenas encontram sombras e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que os levariam à morada celeste. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ore por eles, diz essa rainha, não esqueçais. Ajude-os com as suas preces. E o segundo exemplo que vamos dar não é de uma rainha, mas é uma condessa. Essa personagem, também muito famosa na literatura espírita, se chama Paula, se chamava nessa encarnação Paula, era a Condessa Paula. E essa comunicação foi usada por Kardec no livro O Céu e o Inferno. Então vamos ver o que diz essa condessa. Não foi sem lutas que cheguei ao lugar que ocupo na vida espiritual. Crede que minha última existência, então como condessa, como uma mulher abastada, por mais meritória que vos pareça, não teria bastado para isso. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar a minha alma. Restava uma a suportar, a mais penosa, a mais difícil, a prova da fortuna. Antes de tentá-la, quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Como eu, tereis também você a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. A fortuna imperecível não está na terra. Compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Então vemos aqui que o bom uso que essa condessa fez do seu nome, da sua fortuna, pois Kardec a caracteriza como uma mulher meiga, rica, bela, ilustre, inteligente, com qualidades morais notáveis, boa, indulgente, soube administrar a fortuna, levando grande parte dos seus bens aos necessitados. Então observamos que esta utilizou bem a fortuna, o nome, a sua beleza, o seu conhecimento. E foi caracterizada por Kardec como um espírito feliz, ou seja, no mundo espiritual ela colheu os méritos, os benefícios de uma vida vivida dentro do que se pede para um homem ou uma mulher de bem. Ela havia compartilhado a sua fortuna e ela agora gozava da felicidade. A outra, a rainha de França, ainda não tinha encontrado a felicidade, não havia
subido às moradas celestes, como nos diz a Condessa Paula. Então, observamos que é difícil, que a prova da fortuna é uma prova difícil, mas que o dinheiro em si, quando bem utilizado, leva a todos o mérito do bom uso da prática do bem. Vamos seguir um pouquinho mais, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, no item 7, Kardec então nos fala da utilidade providencial da fortuna. E ele diz assim nesse item 7, se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. Então, Kardec nos fala que se a riqueza é fonte de muitos males, se excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas o homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que recebeu de Deus. Pelo abuso, como havíamos falado, pelo excesso, pelo apego, ele se torna pernicioso, o dinheiro, o que poderia ser muito útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade que ainda habitamos. Então, o homem, com efeito, tem por missão trabalhar pelo progresso da humanidade. E quando empregamos bem o dinheiro, quando não utilizamos os recursos materiais somente a nosso proveito, demonstrando ainda que em nossos corações habita o egoísmo e o orgulho, estaremos então dando uma boa utilidade à fortuna. E ela em si não é um mal. O seu uso, o abuso, o excesso, o não compartilhamento dos bens terrenos, para que todos nós possamos viver dignamente, pois numa sociedade cristã, verdadeiramente cristã, não deve existir miséria. Miséria não é algo de Deus. A prova da fortuna, a prova da riqueza e a prova da pobreza, sim, são provas que devem passar aos nossos espíritos nas inúmeras existências durante toda a nossa vida de espíritos imortais. Ora, então somos testados pela pobreza, ora somos testados pela riqueza, né? Ora somos testados pela grande sabedoria, ora não nos é dado então tantas chances de nos aprimorar intelectualmente. Então somos provados nessas situações e o bom uso que fizemos delas vai amadurecendo ao nosso espírito e passamos então a saber fazer boas escolhas, a servirmos a Deus com todos os talentos que Ele nos dá. Então o dinheiro em si não é um mal. O dinheiro associado à consciência tranquila alavanca o trabalho e é fonte da beneficência. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a referência para o nosso estudo, capítulo 16, nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. E eu vou utilizar de 3 exemplos, de 3 comunicações, de 3 espíritos que foram utilizadas as suas comunicações por Kardec, que nos trazem informações bastante importantes a respeito desse ensinamento de Jesus, de não podermos servir a um e a outro ao mesmo tempo. Então, o primeiro está no item 9 e refere-se ao espírito de Pascal. Pascal nos fala a respeito da verdadeira propriedade, ou seja, o que verdadeiramente nos pertence. Então ele diz assim: o homem simplesmente possui de si o que pode levar deste mundo. O que podemos levar quando desencarnamos? Nada do que se destina ao uso do corpo, tudo que se refere ao uso da alma. E ele relaciona então a inteligência,
o nosso conhecimento e as nossas qualidades morais. É isso que ele traz consigo, então é o que levamos nas novas encarnações e também é o que ele leva consigo quando no seu desencarne, o que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe servirá muito mais no outro mundo do que neste. Porque levamos e entregamos a Deus aquilo que conseguimos acumular em nossos corações. Essas são as moedas de gratidão que temos a entregar ao nosso Senhor. Há um grande momento de prestação de contas. E o maior momento de prestação de contas se dá no nosso desencarne. E isso é o que nos fala o Espírito Fénelon no item 13. Ele diz assim: severas contas serão pedidas ao homem do emprego que ele dá à fortuna, em virtude do livre-arbítrio. O mau emprego, diz Fénelon, consiste em utilizá-lo somente para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego bom que se dá às riquezas é aquele que resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que se lhe impõe. E a última instrução que vamos pensar, que vamos comentar nesse estudo, é a dada pelo espírito de Lacordaire, está no item 14. Veja que interessante nos fala Lacordaire. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude deste desejo de aquisição, destruí as vossas faculdades afetivas, voltando-se inteiramente para as coisas materiais. Então ele resume um pouquinho o uso das riquezas. Diz assim: aprendei a contentar-se com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos. Se sois ricos, não esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar esse emprego. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Lembrai-vos que dar aos pobres é saldar uma dívida contraída com o nosso Criador. Tudo serve na natureza, do átomo ao arcanjo, e servir a Deus é servir na causa do bem, o único objetivo de nossa existência, como está escrito na questão 860 de O Livro dos Espíritos. Conhecimentos que são tão importantes para a nossa vida na matéria, para que o sentido que possamos dar à nossa existência seja um sentido espiritual. Nunca o do ganho material, o do ganho das posses, dos títulos, esses de nada nos servem na nossa verdadeira morada. Essa escolha que Jesus nos propõe entre servir a Deus e servir a Mamon nos lembra de uma recomendação muito importante do nosso Mestre Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e todo mais vos será dado em acréscimo. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço muito a oportunidade do estudo.